levantar uma das suas mãos e dizer isso: o Senhor é bom, a sua graça, ela dura para sempre. E nessa manhã, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador na minha vida. Eu não sairei daqui do mesmo modo que eu entrei, mas eu sairei abençoado, transformado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em pensamentos, em palavras, em atitudes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, o livro de Hebreus não é a passagem que eu vou ler, nem é o versículo chave para essa manhã, mas no livro de Hebreus diz que o povo de Israel, aquele povo que saiu do cativeiro do Egito, libertado da ação daquele mediador, Moisés, eles saem, vão para o deserto, e no deserto eles passam 40 anos. Mas não era plano nem propósito de Deus que eles ficassem no deserto. No máximo, 15 dias, que seria mais ou menos o tempo para aquele povo todo, cerca de 5 milhões de pessoas, atravessarem, indo do Mar Vermelho até o Jordão, e atravessando o Rio Jordão, no máximo 15 dias de jornada. Mas eles ficaram vagando 40 anos. E por que eles ficaram 40 anos e toda aquela geração não entrou na terra de Canaã, que era o descanso? Por que eles não entraram? A Bíblia diz com toda clareza que eles não entraram porque não misturaram fé com aquilo que ouviram. Eles viram muitos milagres. Eles viram o mar se abrir, eles viram pão cair do céu, eles viram carne sendo trazida no bico de pássaros para eles todos os dias. Eles viram milagres após eles fluindo de uma rocha que a Bíblia diz os acompanhava. Quando eles acampavam, eles olhavam, tinha uma rocha lá de onde fluía a água, de onde vinha a água, todos os dias. Eles viram milagres, mas a Bíblia não diz que eles em Canaã porque não misturaram fé com aquilo que viram. Eles não entraram porque não misturaram fé com aquilo que ouviram. Ver milagres não é o dar a sua fé progredir, mas é dar ouvidos à palavra. Há pessoas que veem milagres e ainda assim não se convertem. Há pessoas que veem milagres extraordinários, observam testemunhas de milagres extraordinários e ainda assim não se convertem. Porque o segredo não é misturar a fé com aquilo que se vê, mas é misturar a fé com aquilo que se ouve. E eu ainda estou debaixo de uma unção profética para trazer para você uma palavra que eu espero que você pare para ouvir. Eu fiquei assim muito feliz ao ouvir um testemunho. Pastor, aquela palavra da semana passada, eu passei a semana inteira ouvindo um dia, depois de novo, depois outra vez, e depois mais uma vez, porque foi muito importante. Mas houve pessoas que estavam ouvindo, se levantaram e se retiraram, porque ficaram ofendidas com aquilo. Ou seja, a pessoa não misturou fé com aquilo que ela ouviu. E por quê? Porque muitas vezes, é preciso que você entenda que muitas vezes aquilo que você ouve, a ação da palavra muitas vezes confronta aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Mas quando você encontra um conflito entre aquilo que você pensa, acha, aquilo que você aprendeu ao longo da vida, com o pai, mãe, com o professor, com alguém influente na sua vida, com a sua experiência, aquilo que você aprendeu durante a vida, aquilo que você crê, confronta, bate de frente com a palavra, alguém vai ter que ceder e mudar, ou você ou a palavra. Adivinha quem? Você só tem duas opções de confronta aquilo que vem da palavra. Eu não estou falando de uma opinião do pastor. A minha opinião não vale nada. Você pode pegar a minha opinião, amassar e jogar no lixo a hora que você quiser. A minha opinião, eu tenho a minha, você tem a sua. A minha diante da palavra de Deus não vale nada.
O que interessa é o que a palavra, o que Deus, qual é a opinião de Deus. A gente está aqui para ouvir a opinião dele. Então, quando eu vejo um confronto entre aquilo e aquilo que Deus, o que eu acho, alguém vai ter que ceder, ou Deus ou eu. O melhor é eu entender que quem tem que ceder nessa história sou eu, não é Deus. E quando eu falo para você que é profético, algo que vem do coração de Deus, eu me vigio demais para não subir aqui e emitir a minha opinião. E é por isso que durante todo esse período de tempo, pré-eleição e agora pós, às vezes, pastor Fragalho, mas o senhor não se posicionou, já me posicionei, mas você não vai me ouvir nunca dizendo, você tem que votar em fulano, e se você votou em ciclano, você é um herege. Por quê? Porque você tem direito à sua opinião, ao seu posicionamento. Você raciocina, pensa, você tem cérebro, você é um ser inteligente. Pelo menos quem frequenta a Nova são pessoas inteligentes. Então, eu não tenho que fazer a sua cabeça a respeito de nada. E aqui vou repetir para você, eu sou um pastor, eu não sou um guru. Eu não estou aqui para fazer a sua cabeça. Eu estou aqui para ser um emissário profético da voz de Deus. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande para não estar emitindo aqui aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Mas para você, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus acha, aquilo que Deus diz na sua palavra. Porque essa é a missão do profeta. A missão do profeta não é emitir a opinião dele. A missão do profeta é transmitir para o povo aquilo que para dizer para o povo. Amém, gente? A minha opinião pode mudar. A sua opinião pode mudar. Mas a opinião de Deus não muda. Ela é eterna. E quando a gente abre mão da nossa abraçar a opinião de Deus, gente, a gente está entrando num lugar seguro. A gente está pisando num terreno seguro. Qualquer outro terreno é areia movediça. Mas quando a gente pisa no ambiente onde Deus estabelece o solo, a rocha, nós estamos num lugar seguro. Amém? O título dessa mensagem que eu vou pregar para você hoje pela manhã e à noite também é Foque a sua confiança em Jesus e seja sustentado milagrosamente. Foque a sua confiança, a sua fé, foque a sua atenção em Jesus e você será sustentado milagrosamente. Foque a sua atenção na internet, foque a sua atenção no WhatsApp, foque a sua atenção nos vídeos e áudios conflitantes e confusos que você tem recebido de Bolsonaro e de Lula, falando da situação política do STF, do S não sei das quantas, e bababá, foque a sua atenção nisso e você irá junto com o mundo ladeira abaixo. Foque a sua atenção e você será sustentado milagrosamente. 1 Reis, capítulo 17, primeiro livro de Reis, no capítulo 17, o versículo 1 começa dizendo assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Elias aparece do nada, se coloca diante, em uma estrada, diante da carruagem de Acabe, e diz o seguinte para Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Olha só o peso que Deus dá à palavra do profeta. Ele não disse assim: Deus me trouxe aqui para te dar um recado, Acabe. Ele mandou dizer para você que não, enquanto você não se arrepender dos seus pecados. Não, eu estou dizendo para você, Acabe, que não vai chover, não vai cair orvalho durante os próximos anos, segundo a minha palavra. Aí Deus teve que ir lá no céu e falar assim: gente, atenção, anjos, o anjo da chuva, segura tudo, porque o profeta falou, o profeta decretou, o profeta declarou, e, cara, o pensamento dele bateu com o meu, então, agora vai ter que executar. Acabe, vi isso aqui e engoli em seco, porque Elias era a pessoa levantada por Deus. Elias, ele decreta um juízo, uma seca sobre Israel, em função dos pecados do rei Acabe. E eu não vou ler, mas vou contar para você, 1 Reis, no capítulo 16, dos versículos 29 a 34,
Se você que gosta de tomar nota, 1 Reis 16, do versículo 29 ao 34, faz um resumo do reinado de... Diz o seguinte, que ele reinou por 22 anos. Gente, não foram 4 aninhos não, hein? 22 anos de um rei que era uma praga, que era uma peste, que só fez o que era mal aos olhos do Senhor. 22 anos. Não foi uma coisa assim, daqui a 4 anos a gente elege outro. Não. 22 anos aturando esse camarada que só fez o que era mal, e o que era mal mais do que todos os seus antecessores. Que bênção. Aleluia. Diz que ele se casou com Jezabel, que era uma sacerdotisa, uma princesa, sacerdotisa de Baal. Ela era filha de um rei chamado Etbaal, que era rei de Sidom. Era um adorador de Baal. E ele, Acabe, esse de Jezabel, passou também a adorar a Baal. Agora tu imagina, em Israel, um rei que fez pior do que todos os que eram antes dele, e que ainda por cima abandona a Yahweh e passa a adorar a Baal. Sob as ordens de Acabe, um homem chamado Hiel, da cidade de Betel, foi reconstruir os muros de Jericó, coisa que Josué tinha ordenado que ninguém deveria fazer. Olha só o que Josué disse, Josué capítulo 6, no versículo 26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se e reedificar esta cidade de Jericó. A cidade em si não foi destruída, os muros foram colocados abaixo. E a ordem de Acabe para Hiel foi reconstruir os muros do Jericó. E aqui Josué tinha dito lá atrás, isso aí provavelmente caiu no esquecimento. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó com a perda do direito de porá os fundamentos e à custa do mais novo as portas. Josué, ele lança uma maldição sobre quem tentasse reconstruir os muros de Jericó. Agora, em 1 Reis 16, no versículo 34, e eu vou ler para você a versão, a nova linguagem de hoje, diz assim: durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. O Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Hiel perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó. E perdeu Segube, o seu filho mais novo, os portões. Você sabe o que esse versículo está dizendo aqui para nós? Que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Que quando Deus promete, que aquilo que Ele fala, Ele leva a sério. Então, se Deus prometeu cura para você, Ele leva isso a sério. Se Deus prometeu prosperidade para você, Ele leva isso a sério. Se Deus é vitoriosa para você, Ele leva isso a sério. Agora, nós precisamos levar tão a sério quanto Ele leva. Isso se chama exercício da nossa fé. Você não tem ideia do que hoje nós chamaríamos de crise econômica, de crise humanitária. Você não tem ideia da dimensão da fome que essa maldição, que foi em Dias, trouxe sobre aquela região. Você e eu nunca vimos nada, nunca experimentamos nada na nossa vida, no nosso país, semelhante àquilo que aconteceu em Israel, quando Elias de fechar os céus para não chover, e não choveu durante 3 anos e meio. Você não tem ideia. Se você quiser ter uma ideia, eu ia botar, eu não trouxe porque seria muito chocante. Se quiser, eu não coloquei aqui para ser projetado porque era muito chocante, mas se você quiser entender o que aconteceu em Israel, naquele período, entre na internet e bote, assim, alguma coisa, fotos da fome. E você vai ver crianças esmilinguidas, magras, desnutridas ao extremo,
Agora está na moda no Brasil falar, nós precisamos... Aqui no Brasil tem gente necessitada, mas fome aqui no Brasil não existe. Quando eu digo fome, eu estou falando algo que a gente, no mundo moderno, só conheceu e só viu até hoje na África subsaariana. Pessoas, literalmente, todos os dias, morrem de fome, com corpos esqueléticos, corpos semelhantes àqueles corpos fotografados na época da Segunda Guerra, nos campos de concentração, na Alemanha nazista. Foi por aí, algo próximo disso, que aconteceu em Israel, na época de Elias, quando ele decretou que os céus iriam fechar. Só que Elias também sofreu as consequências da seca que ele mesmo havia decretado. Só que Deus deu a Elias um meio de sustento no meio daquela crise. Lá em 1 Reis, agora no versículo 2, capítulo 17, assim, então Deus, o Senhor Deus disse a Elias, saia daqui, vá para o leste, ou seja, para o oriente, na direção do oriente, e esconda-se perto do riacho de Querite, a oriente do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Gente, Deus manda Elias para o outro lado do Rio Jordão, para o deserto, onde só poderia esperar, pela lógica, se estava ruim, terra de Canaã, do lado ocidental do Jordão, do lado oriental, onde era deserto, pela lógica, deveria estar pior. Mas Deus manda Elias para um lugar que, teoricamente, o deserto, numa situação de seca, e lá ele encontra um riacho, onde havia água, o riacho de Querite. E o nome Querite significa separação. Ele separa Elias da crise. Deus separa Elias da crise e coloca ele no lugar onde ele está perdido. Acabe já estava procurando por Elias para persegui-lo e matá-lo. Mas Deus separa Elias da crise, leva ele para um lugar onde havia... E todo dia, de manhã e de tarde, vinham corvos. Corvos? Qual é o plural de corvo? É corvos ou corvos? Corvos. Né? O português é danado. Corvo, corvos. Corvos. Você entendeu? Então, não dificulta a minha vida. 2 vezes por dia. 2 vezes por dia. Aliás, o corvo é o pássaro mais inteligente que existe. E vinha trazer. Porque se Deus mandasse uma ave meio burra, e não ia chegar até Elias. Mas manda um corvo, pronto. Era um corvinho só. E aqui a gente tem uma primeira grande lição. Primeiro que a gente aprende aqui, no meio de uma grande crise, de onde não se pode esperar nada, no deserto, na crise, Deus pode te enviar todo o sustento que você necessita. Deus, ele enviou Elias a um riacho de separação, onde ele seria alimentado. Alimentado para quê? Para ser fortalecido. Porque ainda viria uma perseguição terrível contra ele. Ele ia ter que enfrentar um problema danado. E você tem um problema danado para enfrentar. Pastor, o senhor está profetizando que eu tenho um problema? Deus lhe falou do meu problema? Não, a Bíblia que falou que você tem um problema sério. Sabe qual é o problema sério que você tem? É que a Bíblia diz que o diabo anda em derredor, procurando alguém que ele possa dizer que é o teu problema.
O teu problema não é porque te falta dinheiro, o teu problema não é porque a tua família está assim ou assado. O teu problema e o meu problema, o nosso problema, o problema da igreja, é que o diabo anda em derredor, procurando, rugindo como um leão, procurando alguém a que ele pode... Esse que é o real problema. E quando é que o diabo consegue devorar alguém? Quando ele encontra medo, porque o medo expulsa a fé. Pastor, mas eu não estou com medo. Tá não? Então por que você está ouvindo esse WhatsApp aí dizendo que não sei o que vai acontecer, que vai ter uma revolução, que amanhã e tal, de manhã, os tanques vão estar na rua e tal, e nós vamos ter aí e tal. Por que você está entendendo que isso é o diabo em derredor, latindo, fazendo barulho, para ver se ele consegue minar a sua fé, para que você entre na pilha e perca o sustento que ele quer te dar? Porque o sustento que ele quer te dar, ele te dá pela graça, mas você recebe pela fé. Lá no versículo 7, agora do capítulo 17 de 1. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou. E diz aqui pela lógica. Qual a lógica? Por que o ribeiro secou? Porque não chovia sobre a terra. O rio que sustentava, que dava água para Elias, secou. Sabe por que secou? Esse riacho secou não é simplesmente porque não chovia. Esse riacho secou porque Elias não podia ficar escondido pelo resto da vida. Você e eu não podemos nos esconder pelo resto da vida. A gente tem que encarar. A pessoa que está do seu lado e fala para assim, meu irmão, não adianta esconder. Você tem que encarar. Tem que encarar a vida. Tem que encarar a vida. Mas está difícil, parece que vai ficar pior. Tem que encarar. Tem que encarar os problemas. Quem não encara, não resolve. Quem vive escondido, não adianta se esconder. Tem uma letra de uma música que a maioria de vocês aqui não conhece. A maioria de vocês não conhece uma banda dos anos 70 chamada Pink Floyd. E num disco clássico, um dos melhores discos do mundo já gravados, em termos técnicos, um deles se chama The Dark Side of the Moon e o outro se chama In the Pocket. Esse outro é do James Taylor. Se você quiser escutar o que é um disco tecnicamente bem gravado, pegue, compra CD não, compra o LP, The Dark Side of the Moon, e escuta. Há uma letra de uma música chamada Time. E nessa música chamada Time, o Dave Gilmour, que era o vocalista, canta, e a letra diz o seguinte, corra, coelhinho, corra. Run, rabbit, run. Dig a hole, forget the sun. When the hard work is done, it's time to dig another one. Sabe o que ele está dizendo? Corre, coelhinho, corre, cava um buraco, esconde do sol. E depois que o trabalho duro de cavar o buraco e se esconder estiver realizado, é tempo de começar a cavar outro buraco. Você cava um buraco, se esconde. Aí você depois tem para tornar a se esconder. Porque o predador vem para te encontrar. Ele descobriu que tem um buraco. Aí você tem que cavar outro. E o diabo anda em derredor. Aí você se mete num buraco. Você se acovarda. Você se esconde. O diabo te acha, você cava outro buraco. Encarar. Você tem que sair do buraco, olhar na cara do diabo e dizer qual é? Se você não bater pé firme e gritar na cara dele, qual é, cara? Deus! Não vou me esconder mais. Cara, quando eu era garoto ainda, eu devia ter uns 13, 14 anos. Eu morava numa rua em Botafogo e a gente tinha esse negócio de turma. A gente tinha negócio de... E essas turmas de vez em quando marcavam encontro. Para quê? E aí tinha uma rivalidade, o lado de cá da rua para o lado de lá. Rua 19 de fevereiro. Então a gente ia voluntário da pátria. Aí tinha a outra parte da rua tinha uma outra turma. Aí um dia,
Na minha rua tinha uma casa com um muro que tinha uma mangueira. A mangueira estava madura, mas a mangueira estava do lado de dentro da casa. Eu ia no muro para pegar a manga. Eu subi no muro, fui pegar uma manga, veio um cara da outra turma, da turma do lado de lá, pegou uma varinha no chão, me deu uma varada aqui na coxa. Eu estava em cima do muro, eu pulei, eu olhei, era o cara mais temido de Botafogo. Todo mundo temia aquele cara. Todo mundo tinha medo, porque dizia que ele... Eu olhei e raciocinei rápido. Em 3 segundos eu pensei assim, ou eu vou baixar a cabeça, eu vou sair aqui choramingando, ou eu vou encarar esse maluco e ver o que dá. Aí eu optei pela opção B. Eu olhei para ele e falei assim, qual é, meu irmão? Tá maluco? Quer morrer? E parti para cima dele. O cara falou, desculpa. Aí eu cresci, falei, agora, meu irmão, agora a gente vai ver. O diabo tem fama, mas se você fica com medo da fama dele, ele só vai te assustando, te assustando, te assustando. Se você sai do buraco, sai da caverna e diz, qual é? E foge, porque ele já é um derrotado. Ele já é um derrotado. Elias não podia ficar escondido para o resto da vida, então Deus teve que permitir que aquele para que ele saísse dali do lugar de esconderijo. E Deus, olha o conselho agora que Deus dá para Elias. Versículo 8 de 1 Reis 17. Então a palavra do Senhor a Elias, dizendo, levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali eu ordenei a uma viúva comida para você. Gente, Deus enviou Elias para Sarepta. Sarepta significa, o nome Sarepta significa o lugar onde o metal é refinado. Só que Sarepta tinha um problema. Sarepta era uma cidade fenícia. Os fenícios eram primos irmãos dos filisteus. Era fora de Israel. Deus manda Elias para o distrito de Sidom. Você lembra quando Jesus fala sobre aquelas cidades impenitentes? Ele diz, vai haver menos juízo para Tiro e Sidom no dia do julgamento do que para você, Cafarnaum. Porque você viu coisas maravilhosas que eles não viram. Ele é mandado, Elias é mandado para o distrito, para Sarepta, que era um distrito. Era como se fosse um bairro. Não era tão próximo assim, mas como se fosse um bairro de Sidom. E Sidom, dá uma olhada no mapa para você entender onde era Sidom. Se você olhar ali, está vendo aquela seta enorme ali? Aquela seta está apontando de Sarepta, que ficava entre Tiro e Sidom. Ficava no meio do caminho. Ela pertencia a Sidom. E como eu disse para você aqui, quem era o rei de Sidom? Era Etbaal, sogro de Acabe. Ou seja, Deus manda Elias para o olho do furacão. Para um lugar onde o sogro de Acabe podia dizer, Acabe, adivinha quem está aqui? Adivinha só os domínios. Está na minha mão, que eu posso entregar para você a hora que você quiser. Adivinha quem? Elias. Está aqui, ó. Está aqui em Sarepta, escondido aqui. Você quer que eu mande ele para você? Frito, como? Como é que você quer que eu mande ele para você? Deus manda ele para o olho do furacão. Meu irmão, entenda uma coisa. Você e eu fomos separados por Deus da crise. Coloca no olho do furacão para provar não a nossa fé, mas para provar o quão bom e poderoso Ele é. Deus não tem medo de crise. Medo de situações aonde a política, a economia, ou isso ou aquilo, possam estar afetando a região, o país ou o mundo. Deus não tem medo de nada disso. E você desse Deus. Amém, gente? Aqui a gente tem uma outra lição. Deus permite que nós estejamos no meio da tempestade, não para nos provar,
mas para provar o quão ele é. 1 Reis, agora no versículo 10. 1 Reis 17, agora no versículo de número 10. Se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo para buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor. Você está entendendo que essa mulher aqui, ela não tinha aliança? Ela não fazia parte do povo de Israel. Olha como ela trata a questão de Deus aqui. Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, Elias. Ele não é o meu Deus. Adora de Baal. Aqui em Sarepta, a gente adora ao Deus que o rei ordenou que a gente adorasse. O Deus que a filha dele é sacerdotisa. A sacerdotisa é de Baal. E a gente aqui adora a Baal. Então, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um jarro. Como você pode ver, eu apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois nós morreremos de fome. E então Elias disse a ela: tenha medo. Não tenha medo. Você precisa, no meio da crise, não é ouvir os áudios que você tem. O que você precisa é ouvir Deus dizendo para você: não tenha medo. Não tenha medo. Pastor, mas acontece que o futuro presidente já andou dizendo. Aí a bolsa caiu, o dólar subiu, deu uma encrenca danada, todo mundo, até mesmo a esquerda já caiu de pau em cima dele, e porque vai piorar tudo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Acho que agora eu vou ficar aqui com o disco arranhado até o final do culto. Não tenha medo. Não tenha medo. Não interessa o que o não tenha medo. Não interessa que a bolsa caiu. Não tenha medo. Não interessa o que estão fazendo aí, porque eu estou vendo que aí vai voltar já para o governo, ex-presidiário, condenado, não sei o quê. Não tenha. Essa equipe que ele está botando aí, parece que vai ser ministro da Finanças, não sei o quê, um camarada que já faliu com o Brasil. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva creu. Ela creu e foi e fez segundo a palavra de Elias. Você está entendendo? Olha só, não está dizendo aqui, a viúva foi lá e fez segundo a palavra do Senhor. Não, ela creu e fez a palavra do profeta. Por quê? Porque Deus não estava falando audivelmente com ninguém mais a não ser com Elias. Deus não fica falando por aí com muitos profetas, mas quando Ele fala, é bom que a gente pare e dê ouvidos. Porque a fé vem ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa. Não é ouvir a opinião do profeta, é ouvir a voz do Espírito que vem do trono da graça para a igreja. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A viúva foi e fez segundo a palavra do profeta, segundo a palavra de Elias. E assim comeram Elias, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, que foi anunciada por meio de Elias. Agora, o escritor aqui está revelando que era a palavra do Senhor, mas que foi revelada por meio de Elias, do profeta.
Elias se viu no olho do furacão, no meio de um ambiente hostil, em Sarepta de Sidom, caçado por Acabe, no meio de uma crise tremenda, mas estava com ele. Mas Deus estava com ele. Nós estamos num momento de crise. Embora eu possa dizer para você que a crise que nós estamos vivendo hoje no Brasil é menos severa do que aquela que Elias. Mas há uma coisa que é exatamente a mesma. Deus está conosco. Eu queria que você profetizasse para a pessoa que está do seu lado, dizendo para ela, Deus está contigo. Gente, nós estamos num momento de incertezas, de agravamento de crises, mas eu continuo aqui como um profeta, não para quem deseja obter saídas dos seus pelos seus méritos e esforços, mas para quem se vê como essa viúva do texto, desanimado, sem esperança, com uma perspectiva negativa, para dizer a você, busque o Deus em primeiro lugar, e as demais coisas te serão acrescentadas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Busque o reino em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas a você. Direcione a sua confiança para Jesus. Foque em Jesus. E você vai ser sustentado milagrosamente. Foque em Jesus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, assim como todo o povo de Deus, estavam na Babilônia. Eles não eram da Babilônia. João, no livro do Apocalipse, assim como Pedro, nas suas epístolas, usam o termo Babilônia como um código para falar a respeito do sistema social e político desse mundo. Lembre-se que lá no Evangelho de Lucas, nos conta que Jesus foi conduzido para o deserto, 40 dias de jejum, e no deserto veio Satanás, e o tentou em algumas áreas, e um dos momentos foi, Jesus, se você prostrado me adorar, eu te dá só uma olhada. Deu a Jesus uma visão de todos os reinos, os governos desse mundo, e disse, se você se prostrar e me adorar, eu entregarei tudo isso para você, porque a mim foi dado. E Jesus disse, mas no maligno, não é o planeta, o mundo não é o planeta, é o sistema desse mundo. Os governos desse mundo, você pode botar um presidente, pública, um rei, um governante crente. Mas o sistema aonde ele vai operar e governar está nas mãos de Satanás, não está nas mãos de Deus. Porque foi entregue por Adão. Foi entregue a ele por Satanás. Ele ofereceu isso para Jesus. E Jesus, ele teve que se posicionar muito claramente para recusar o oferecimento. João e Pedro, quando falam do sistema social, político, econômico desse mundo, se referindo como a Babilônia, é uma palavra código que eles usam para se referir a esse sistema, eles nos mostram que o sistema é um sistema falido, destinado à destruição. Não há ninguém que possa salvar a Babilônia. A Babilônia foi decretada como destinada à destruição, e quem decretou isso foi o nosso Deus. E essa palavra não vai voltar atrás. O sistema social, econômico e político desse mundo está destinado à destruição. Não há salvação. Na Babilônia é para quem está na Babilônia, não para a Babilônia. O sistema não tem salvação, as pessoas precisam ser salvas. Se você não se conscientizar disso, achando que se eu entrar no posso melhorar o sistema, você está completamente iludido. O sistema não tem salvação. O que você pode é cooperar para a salvação de pessoas que estão servindo ao sistema. Se você não se posicionar para entender isso, que você é um mensageiro de uma palavra,
Pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou pregador. Mas ainda assim, você é mensageiro de uma palavra, a palavra da graça. Que nós estamos na Babilônia, mas nós não somos da Babilônia. Nós estamos na Babilônia, mas nós não somos da Babilônia. Olha só o que Paulo fala aqui em Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 4 a 9. Alegre sempre no Senhor. Alegrem-se sempre. Ele não disse alegrem-se quando. Alegrem-se quando você tiver com a conta bancária recheada. Qualquer um se alegra com a conta bancária recheada, gente. Até o incrédulo ateu. Botou uma grana lá, uhul! O ateu diz, graças a Deus. Quando está tudo dando certo, as portas se abriram. Eu estava sem emprego, agora tenho oferta de uns 4 ou 5 grandes empregos para receber, de grandes empresas, empregos maravilhosos. Caramba! Não, alegrem-se sempre. Não no sistema da Babilônia. Alegrem-se sempre no Senhor. E outra vez lhes digo, alegrem-se, que a moderação, o equilíbrio de vocês seja conhecido por todos. Por quê? Porque perto está o Senhor. Próximo está Jesus da sua volta, de vir buscar a igreja. Esse culto pode acabar no céu. Não falta mais nada, absolutamente nada. Acho que ainda falta isso ou aquilo para Jesus vir buscar a igreja. Não falta mais nada. Tudo aquilo que seria necessário para que Jesus venha buscar a sua igreja já está cumprido. Jesus só está esperando que mais pessoas ouçam a palavra da graça, ouçam o evangelho genuíno, se convertam para que ele lote o céu e esvazie o. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graças, não com choro e gemido. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração, a alma, a mente, o pensamento de vocês em Cristo Jesus. E finalmente, meus irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. A sua mente não pode ser oficina do diabo. A sua mente não pode ser meditação daquilo que traz insegurança, medo, incerteza. O que é que faz as pessoas passarem adiante fake news? Medo. Nada além disso. Medo. Nada. Agora só como é que Paulo fecha essa passagem no versículo 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Vai ser ousado assim lá em Cafarnaum. Vai ser ousado assim lá na China. Aquilo que comigo, aquilo que vocês ouviram de mim, e o comportamento, o caráter, a maneira de praticar a vida, o cristianismo que vocês viram em mim, em prática, ou seja, copiem, e eu vou ser ousado com você aqui. Aquilo que você tem ouvido de mim e visto em mim, copie, e você vai se dar bem. Eu sei que foi duro sair esse amém aí. Mas eu vou repetir para você. Eu tenho ousadia suficiente e segurança suficiente para dizer o que eu estou dizendo. Porque eu sei quem eu sou. Não conheço 100% quem eu sou, mas eu sei quem eu sou. Aquilo que você ouve de mim, aquilo que você tem aprendido comigo, e aquilo que você tem visto em mim, pratique, e você vai se dar bem.
você vai se dar bem. Sabe que teve uma pessoa, num momento profético, que olhou para mim, eu estava do lado da minha esposa, eu e Denise. Esse profeta olhou para mim e para Denise e falou: tem um relacionamento muito especial com Deus. Muito diferente do que todo mundo imagina. E eu estou dizendo para você com toda a segurança do mundo, aquilo que você tem ouvido de mim, aquilo que você tem aprendido, que você tem visto em mim, copie, ouça o que a Denise diz, copie. Você que é mulher da igreja, cola com ela, copia ela e você vai se dar bem. Você foi chamado, você foi predestinado por Deus em pessoa, para ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Você tem sido encorajado a crer que o seu futuro, independente do que o sistema da Babilônia diz, o seu futuro será um futuro abençoado. Você tem sido estimulado a crer nisso. Não por mim simplesmente, mas pelo próprio Espírito da graça, o Espírito de Deus. Deus não depende de ideologias humanas para fazer acontecer na sua vida aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Veja bem, lembre-se, aquele que foi justificado por Jesus, mesmo estando na Babilônia, mesmo estando nesse mundo que jaz o maligno, cujo sistema político, social e econômico está nas mãos do diabo, viverá pela fé. Pela fé. Não importa quem foi eleito, não importa quem vai se sentar na cadeira do presidente, não importa qual político que vai estar na Câmara. Se não é evangélico, a sua vida está nas mãos de Deus. Deus não depende desses caras para nada. 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 Eu vi um desses políticos, cara antigo, ressentido, recalcado, foi condenado, foi preso, agora soltaram ele. Não é que você está pensando, não. É outro. Na mesma turma, mas é outro. Uma repórter pergunta para ele: e a igreja? Eles estão tomando muito espaço. A gente tem que ter cuidado com esse pessoal. O que a gente vai fazer? E ele disse: é devagar que a gente vai. A gente vai comer o mingau pelas beiradas. A gente tem que ir... coisas para pesar economicamente, cobrando impostos, isso e aquilo. Tenta, infeliz. Tenta fazer. E você vai ver o que vai acontecer com você. Tenta só. Porque quem defende a igreja não... Ouça, dê esse recado para esse infeliz. Quem guarda a igreja, quem segura a igreja, quem sustenta a igreja é o Senhor Yahweh, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, o Deus de Jesus Cristo. E não há que possa impedir a igreja de avançar. Aleluia! Podem cobrar impostos, podem nos prender, podem nos matar. A igreja vai continuar prevalecendo na face da terra. Jesus está no controle. Aleluia! Se alguém sabe de quem eu estou falando, manda um recado, manda esse vídeo para esse bode velho. E estou chamando de bode velho. Vai encarar? Lucas 20, do versículo 19 ao 26. Olha o contexto. Depois de tentar pegar Jesus, perguntando com que autoridade ele exercia o seu ministério. Com que autoridade você faz as coisas que faz e diz as coisas que diz, Jesus? Os fariseus. Eles ouvem Jesus contar uma parábola. Você sabe que Jesus deu uma resposta para eles, que deixou eles encrencados, né? Ok, vocês querem saber com que autoridade? Então eu vou fazer para vocês, se vocês me perguntam. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Aí os caras se juntaram num canto, se a gente disser que é de Deus, a gente vai estar se contradizendo, porque a gente mandou cortar a cabeça de João Batista. Se disser que é dos homens, o povo que amava João Batista... Aí os caras viram para Jesus e disseram assim: não sabemos. Aí Jesus para eles: então nem eu digo para vocês com que autoridade eu faço isso. Aí os caras ficaram tão chateados, tão aborrecidos. E aí Jesus, vendo a raiva deles, Jesus conta uma parábola. Que um homem muito rico, ele plantou uma vinha.
e contratou lavradores para cuidar daquela plantação. Ele ia viajar por um tempo considerável para fora do país, então ele contrata. No devido tempo, ele enviou um servo para recolher o lucro da vinha, mas os lavradores espancaram o servo e o despacharam de mão vazia. Ele enviou um outro servo. Aconteceu a mesma coisa. Ele mandou um terceiro, e de novo a mesma história se repetiu. Aí o que o dono da vinha fez? Ele mandou o seu próprio filho, porque ele imaginou, o meu filho eles vão respeitar. Os emissários que matar, eles espancaram e expulsaram, mas o meu filho eles vão respeitar. Ele manda o filho, quando chega lá, o filho é espancado e morto. E os lavradores pensaram assim, vamos matar o filho e nos apossar da herança. Eles fizeram a parábola que Jesus está contando. Então, Jesus diz, para finalizar a parábola, que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E que aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem essa pedra cair ficará em pó, será reduzido a pó. E aí os fariseus e sacerdotes perceberam que aquilo era a respeito deles. Aquilo ali não tem nada a ver contigo nem comigo. Aquilo ali Jesus estava falando para esses religiosos. Então eles fizeram um plano contra Jesus. Aí Lucas 20, esse era o contexto do que eu vou ler. Versículo 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola, mas eles temiam o povo. Eles passaram então a vigiar Jesus. E aí enviaram espiões que se fingiam de justos para ver se alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram, mestre, nós sabemos que o senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, artimanha deles, respondeu, mostrem-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam, de César. Então Jesus lhes disse, pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E admirados da sua resposta, calaram-se. Gente, isso aqui é Lucas capítulo 20. Lucas tem 24, Mateus tem 28, Marcos tem 16. Você há de convir comigo que Lucas 20 está chegando no final do Evangelho. Está chegando no final da carreira do ministério de Jesus. Durante Jesus, esses sacerdotes, fariseus, saduceus, essa turma, enviou pessoas para tentar pegar Jesus em alguma falha teológica. Então eles vinham para fazer perguntas, para pegá-lo em alguma coisa teológica, porque poderiam então acusá-lo de heresia e condená-lo a apedrejamento, mas não conseguiram. Aí eles agora, no final, eles tentam uma última cartada. Vamos tentar aqui uma última cartada. Pelo lado religioso não deu certo. O cara, parece que esse cara entende muito da Torá. Ele sabe tudo. Então a gente tenta pegar ele sempre vai na Torá e consegue encontrar uma saída e a gente não conseguiu condená-lo ao apedrejamento. Vamos agora partir para um lado político. Vamos pegá-lo pela política. E aí subornaram os caras que na maior cara de pau, os caras tinham Jesus, você só prega a verdade, você é um cara demais, você é um cara bacana, você é um cara legal, você é o cara. Então a gente quer fazer para você uma pergunta. É lícito ou não pagar tributos a César? Olha só a pegadinha. O povo todo, Roma, dominava uma região imensa, a partir do Mar Vermelho, até quase chegar naquilo que hoje a gente conhece como... Eles dominavam a Europa inteira e o Oriente Médio. E todos os povos desses lugares pagavam tributo a César.
E não era pouca coisa, porque era para sustentar o exército Roma. Mas Israel pagava um tributo duplo. Porque além do tributo a Roma, eles pagavam também um tributo ao templo. É o tributo chamado tributo das 2 dracmas. Você se lembra que perguntaram para Pedro, né? Pedro, o teu mestre não paga o tributo das 2 dracmas? E aí Jesus responde, olha só, de quem as autoridades cobram impostos? Dos seus filhos ou dos outros? Ah, o filho do governador não paga imposto. Pois é, mas para que as coisas fiquem aí numa boa, Pedro, vai pescar. Você pescar, você vai tirar uma moeda da boca do peixe, e aí Jesus paga o imposto do templo, o imposto das 2 dracmas. Então eles tinham 2 impostos para pagar, o imposto do templo, para sustento do templo, e eles tinham agora o imposto de Roma, era para eles. Então o povo estava querendo arrumar alguma maneira de se livrar daquele imposto, não do templo, mas se livrar do imposto romano. E aí os caras perguntam, olha, a causa de maior revolta do povo aqui de Roma e a obrigatoriedade deles pagarem esse imposto. É pesado para o povo. O povo é pobre. O povo não tem essa grana toda. E eles estão sofrendo com esses impostos. Então, mas se você parar, se você sonegar o imposto, você vai sofrer uma penalidade, morte. Naquele tempo não tinha essa. Ah, você ficou devendo, vai pagar com juros e correção monetária? Não, você não pagou o imposto a Roma, então você vai ser morto. Então perguntam para Jesus, Jesus, é lícito, é correto ou não? Porque se ele dissesse não, revolucionário, está tentando criar sedição em Roma, pode prender. Se ele dissesse sim, o povo de Israel, poxa, mas você está jogando do lado dos romanos? Não nos defende? Olha só, aí Jesus fala assim, faz o seguinte, me mostra aí uma moeda de 1 denário. Mais usada no dia a dia. Seria a nossa nota de R$2. Uma moeda de R$1. O dinheiro mais usado, que mais está corrente, o troco que a gente recebe no supermercado, o dinheiro que a gente troco, R$2, 1 denário. Aí ele pergunta, de quem é a carinha e a inscrição que está nessa moeda? Não tem uma carinha na moeda? As moedas hoje em dia não tem também uma carinha de um lado? E muitas moedas não tem alguma coisa escrita. No dólar americano, você pega as moedas de dólar, não importa se é de centavos, tem sempre uma carinha. De um lado é a cara do presidente Kennedy, é a cara de George Washington, e do lado tem alguma coisa escrita. In God we trust. O que estava escrito na moeda de 1 denário? De um lado, a carinha de Tibério, o imperador romano. E do outro lado, escrito, Tibério Augusto. Augusto é exaltado. Exaltado. Tibério, exaltado, filho de César Augusto, divino. Era uma prática comum, nos tempos antigos, que imperadores e reis tomassem para si a adoração que só se deveria dar a Deus. Você vai pegar, por exemplo, o livro de Daniel. Não conta que o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua, que era a estátua dele, e que ele instituiu uma orquestra, que quando aquela orquestra tocava, quem ouvisse a orquestra tinha que se ajoelhar e adorar a estátua, como se fosse um deus. Era comum isso nos povos antigos. O imperador, o rei, atribuía a si mesmo a função, não, eu sou rei, E os romanos tinham essa prática. O imperador é Deus, tem que ser adorado. Não foi essa a encrenca que a igreja teve com Roma? Não, César é imperador, mas o Senhor é Jesus. A encrenca da igreja primitiva? Não, César é Deus. Não, Jesus é Deus. César é imperador. A gente respeita César como imperador, mas adorar só a Deus, só a Jesus, só ao Espírito Santo de Deus. Isso é incrível. Então eles fazem essa pergunta querendo pegar Jesus. E Jesus, de quem é a carinha e a inscrição? É de César. Aí Jesus fala uma das frases mais revolucionárias que muda o curso da história da humanidade.
mudou o curso da história. Ele diz, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pela primeira vez na história da humanidade, alguém se levanta e faz uma separação entre o governo secular e o governo de Deus. Até então, havia uma junção forçada. E as pessoas adoravam a Nabucodonosor, adoravam o rei, ao imperador, ao imperador romano. Mas agora Jesus, ele faz uma separação. Depois de Jesus ter dito isso, começou a haver uma mudança nos reinos desse mundo e haver uma separação. O rei reina, ele governa, mas Deus, religião, igreja, não se misturam com o Estado. Quando você vai na história da igreja, no ano 300, depois do rei Constantino, do imperador Constantino, que trouxe de volta, Constantino, ele fez o oposto, prescreveu. Ele botou a igreja e o Estado fundidos novamente. Fundidos novamente. E dá toda uma história. Eu não tenho tempo para falar para você sobre a história da igreja, e nem esse é o objetivo dessa ensinando sobre a história da igreja, mas deu um ruim danado. Deu um ruim tremendo. Papas começaram a se achar também imperadores. Requisitaram para si um terreno, um pedaço de terra chamado Vaticano. Armadura e iam para a guerra para conquistar povos através de matança, não através do evangelho, não através da conquista de corações, mas através da conquista de escravos. Olha o ruim que deu esse negócio. A idade moderna parece que continua ainda escutando, de um lado, o eco da voz de Jesus, dizendo, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas parece que tem outra parte da sociedade ainda Constantino, junta de volta todas as coisas. Faça da igreja plataforma política. Pregue sobre a questão social. Fale sobre a questão política. E assim o povo vai sendo levado a um campo onde o diabo se torna alguém vitorioso sobre aqueles que deveriam vencer sobre o diabo. Porque ele encontra uma brecha. E qual é a brecha? Quando nós ficamos presos às coisas desse mundo, no nosso coração se instala uma coisa chamada medo, insegurança. E aonde o medo e a insegurança vem, o justo que deveria viver pela fé, começa a viver por aquilo que ele vê. E parece que nós deveríamos fazer como Davi. Olha só o que Davi conta, o que Davi fala aqui no Salmo 121. Salmo 121, eu vou ler o Salmo inteiro para você. Eu elevo os meus montes, a força terrena. Montes aqui representam a força terrena, a força rasa, a força humana, a força daquilo que se vê, que se pode palpar, a força daquilo que é concreto. Eu olho para os montes e eu faço uma pergunta, de onde me virá o socorro? É da direita ou é da esquerda? Quem é que vai me socorrer? É o Bolsonaro? É o presidente? É o governador? É o político? Da onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, é uma pergunta retórica, e ele responde, o meu socorro, ele vem, é do Senhor, fez os céus e a terra. Preste atenção no resto desse salmo, porque ele é uma voz profética para você nessa manhã. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, porque não cochila, não dormita aquele que guarda você. É certo que ele não dormita, nem dorme, o guarda da igreja. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não te fará mal o sol, a lua, o Senhor guardará você de todo o mal e guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Irmão, ouça bem. Você, como Elias, foi separado do sistema desse mundo, das mãos de Acabe. Você foi separado da crise, separado da Babilônia.
Você continua na Babilônia, mas você está oculto em Cristo. Mas Deus não quer você escondido num buraco. Você é protegido e guardado por Jesus, mas Ele quer que você vá para o furacão. É em Sarepta, aonde Ele vai te sustentar. É no lugar aonde os adoradores de Baal estão. É no lugar onde Acabe te persegue. Acabe, que é uma figura que representa Satanás. Elias, que representa a igreja. É no lugar aonde Satanás persegue a igreja, onde Acabe persegue Elias. É nesse lugar aonde Deus mostra mais fortemente, mais firmemente, que Ele te sustentará. Ainda que você diga, pastor, eu tinha um riacho. Eu tinha um corvo que trazia pão e carne, mas ele parou de vir. Não importa, porque quem levantou o riacho, quem levantou o corvo, quem trouxe para você pão e carne foi Deus. E o mesmo Deus que fez o corvo, que fez o riacho secar, é o Deus que levantou uma viúva para sustentar o profeta. E é Ele quem vai levantar o que você necessitar para te manter sustentado, para te manter de pé, porque Ele te ama, Ele cuida de você. Ele só pede de você uma coisa: tire os olhos da Babilônia, tire os olhos de Nabucodonosor. Não fique com medo de Nabucodonosor. Olhe para Jesus e as demais coisas te serão acrescentadas. Não vale a pena você perder o relacionamento, a amizade de alguém que por imaturidade fala pelos cotovelos a respeito do Bolsonaro. Cotovelos defendendo o Lula. Não vale a pena. Não vale a pena. Seja maduro, seja moderado, seja maduro. Cara, essa pessoa, ela é imatura. Ela não para de falar, ela fica tagarelando sobre esse negócio. Se ela já deu, mas eu também não vou ficar debatendo com ela. Eu vou olhar para ela e vou dizer assim, igual a gente faz com criança. Beleza. Você está entendendo isso? Porque quando você começa a dizer, não, você está errado, não é por aí, você começa... Irmão, já percebeu que não dá para chegar em lugar nenhum? Não levanta a mão não, só vou perguntar, tá? Não precisa levantar, continua olhando para frente sorrindo. Vou fazer uma pergunta aqui. Vou fazer uma pergunta, você continua olhando para frente. Não, nem faz, não faz não, você continua assim, aleluia. Quem aqui tem uma visão assim que você defende, você gosta do Lula, tentou bater boca com alguém que gosta, você não conseguiu levar essa pessoa para o seu lado? Não responde. Quem aqui ama o Bolsonaro, debateu com alguém que defende o Lula e você não trouxe essa pessoa para o lado do Bolsonaro? Não responde, não levanta a mão, continua sorrindo, só olha para o... Glória a Deus. Você não conseguiu converter ninguém. Mas quantos de vocês aqui, alguma vez na vida, falaram de Jesus para alguém e essa pessoa que amava o Lula, que amava o Bolsonaro, Satanás, abandonou e deixou para trás todo esse lixo para abraçar Jesus e ser salvo? Deixa eu fechar aqui, a gente vai celebrar a ceia, mas deixa eu fechar aqui com uma ilustração para você entender. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, diz que nós somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores de Cristo, não é isso? Imagina o seguinte, um exemplo concreto. Imagina o embaixador do Brasil, os embaixadores do Brasil. Um embaixador do Brasil na Nicarágua e um embaixador do Brasil na Itália. A Itália hoje tem um governo... A Nicarágua tem um governo de esquerda radical. Está perseguindo a igreja, está matando crente, está fazendo o diabo, está passando fome, o povo lá está uma miséria danada. Na Itália, com certeza, o mundo está numa crise danada, a Europa não está passando por um tempo. Mas a situação da Itália, econômica e política, está muito mais tranquila do que na Nicarágua. Pergunto eu para você. Esses dois embaixadores deixam ou recebem salário porque a Nicarágua está mal, a Itália está bem? Ou não importa o que esteja acontecendo na Nicarágua, não importa o que esteja acontecendo na Itália, o embaixador do Brasil na Itália e o embaixador do Brasil na Nicarágua, quando chega no dia 5 do mês, o conta. Por quê? Porque nenhum dos dois é sustentado nem pela Nicarágua, nem pela Itália. Ambos são sustentados pelo governo do Brasil. Você está na Babilônia, não é da Babilônia. Você é embaixador de Cristo.
Não importa quem se assenta na cadeira de presidente, quem te sustenta não é o presidente, não é o sistema governamental, não é o sistema social, não é o sistema econômico da Babilônia. Quem te sustenta é Deus. É Cristo, porque você é embaixador dele. Você é cidadão da Jerusalém celestial. Você pode não gostar muito dessa palavra, mas o meu convite para você é apenas um. Dê uma chance para Jesus e ouça aquilo que o Espírito está dizendo à igreja. Quem sabe Deus fala no seu coração e você muda. E quem sabe com essa mudança você começa a desfrutar de coisas que hoje você não está desfrutando, não porque Deus não queira, não porque Deus não te ame, mas porque há um bloqueio no seu coração, de ressentimento, de mágoa, de ódio, de ira e tal. Foque. E todo o sustento que você necessita chegará nas suas mãos.